Agora, e o empate? Já tem vários casos de 5-5. Vários casos de 5-5. Como é que nós vamos trabalhar o empate? Que é um desdobramento aqui agora desse tema. A professora Alice, como coordenadora dos debates, ainda nem sequer colocou, mas certamente está na linha lógica, né? O que fazer com o empate? Eu faço a pergunta aí para vocês. A minha opinião é bastante... Enfim, eu tenho uma opinião muito firme nesse sentido. Quando a gente pensa... Existem aqui duas regras gerais em conflito, digamos assim. Uma é uma regra geral do regimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual todo caso de empate contará com o voto de qualidade do presidente. O regimento faz a exceção a habeas corpus, o regimento faz exceção a revisão criminal, salvo engano, mas não fala de ação penal originária. Portanto, se você interpretar que a regra geral do regimento é o voto de Minerva, que o dispositivo que prevê a exceção deve ser interpretado de maneira restrita, a ação penal originária teria o voto de desempate do presidente. Essa é a opinião que foi manifestada na imprensa pelo ministro Marco Aurélio de Mello. Existe, por outro lado, a regra geral do direito penal, que é de que o empate favorece o réu. Na minha opinião, que foi aqui, já se manifestou publicamente em sua defesa, o ministro Lewandowski. Na minha opinião, eu acho que o ministro Lewandowski tem razão nesse caso, pelo seguinte motivo. O sentido da regra geral do direito penal é o de que você não submete alguém a uma pena criminal em uma situação em que haja dúvida sobre a sua responsabilidade. Se 5 ministros entenderam que ele é culpado e 5 ministros entenderam que ele é inocente, a situação de dúvida está configurada e o tamanho da dúvida não se altera pelo fato de o voto de uma pessoa eventualmente contar como 2. A dúvida é a mesma. A dúvida é a mesma. E aí a gente pode começar a ver como a existência do voto de Minerva, nesse caso, faz a condenação de uma pessoa depender de uma absoluta contingência. Porque hoje ocupa a presidência do Supremo, por uma regra consuetudinária da antiguidade dos ministros, alguém que tem se alinhado mais com o relator. E se o presidente do Supremo, se lá atrás o Lula tivesse invertido a ordem das nomeações, das indicações, e o presidente do Supremo hoje fosse, por exemplo, o Lewandowski? Então, os mesmos fatos, os mesmos julgadores, as mesmas provas, os mesmos vereditos, o mesmo 5-5 levaria pelo voto de Minerva a absolvição, né? E me causa muito desconforto a ideia de que você possa determinar o status de culpado ou inocente de alguém, no fundo, por uma contingência sobre a ordem de indicação dos ministros, né? Então, na minha opinião, faz mais sentido que a gente adote a regra geral de que a dúvida está configurada. As 5 pessoas capazes, inteligentes, bem-intencionadas, que leram os autos, que estão debatendo isso há 6 meses, que entenderam que eles são inocentes, em alguns dos réus. E as 5 pessoas que entenderam que eles são culpados. O fato de, contingencialmente, o voto de uma delas valer por 2, por uma regra geral que, na minha opinião, parece muito pouco aplicável ao direito penal, não diminui o grau de incerteza de maneira a autorizar uma condenação neste caso. Seria a minha opinião. Nessa questão do empate, além dessas duas hipóteses previstas pelo Rafael, eu também vislumbro a questão da ação penal originária 480. Nessa ação penal, nós tivemos o mesmo problema, houve um empate, e o relator Gilmar Mendes, na época, ele disse, vamos aguardar a nomeação do novo ministro. Ele vai proferir o voto decisivo para solucionar esse impasse, que foi justamente, eles aguardaram a sabatina e a nomeação do ministro Dias Toffoli. A partir do momento que ele começou a exercer a sua função de ministro da STF, 3 meses depois ele foi e proferiu o voto dele, desempatando a questão. Então, eu acho esse precedente que ele pode ser utilizado nesse caso, ou você espera o ministro Teori Albino Zavascki, né, ser empossado e começar a exercer suas funções, e aí sim, apenas os empates seriam colocados sob o exercício jurisdicional do ministro Teori. Isso é um precedente, pode ser que isso aconteça. Há também a questão do voto de Minerva, do artigo 13 do regimento interno do STF, e essa questão do voto de Minerva, aparentemente, ele é muito agradável
para alguns ministros que já estão externando a sua posição. É também uma possibilidade. Eu acho que a possibilidade menos provável aqui no caso, que mais me agrada, é a questão do princípio do indúbio pro réu, que é um princípio clássico do direito penal. Por ser um princípio, possui força normativa, por ser um princípio com força normativa, prevalece sobre o regimento interno do STF, obviamente. Mas não entendo que infelizmente, que isso vá prosperar. Ok. Acho que existe mesmo esse precedente. Nesse caso, aguardando o novo ministro, é uma possibilidade. E, de qualquer maneira, tem desdobramentos, porque vem o teori, mas como tem 5 votos, tem revisão criminal. Réu condenado no Supremo, que consegue 4 votos, no sentido absolutório, ele tem direito a uma revisão criminal. Portanto, nós vamos aí ter que admitir que vai ser julgado novamente. Quem teve 4 votos vai ser julgado novamente. Caso do deputado João Paulo, um deles, agora José Borba, o outro que também teve empate, e etc. Agora, um pouco esquisito vai ser imaginar o seguinte, vai ser imaginar que o ministro Teori venha apenas para fixar a pena. É muito esquisito. Porque se quem absolveu não pode falar de pena, quem chegar depois também tem que ficar quieto. Como é que ele vai falar de pena? Se ele não fixou um juízo de culpabilidade, né? Então vai ter problemas aí também para admitir esse voto do Teori. Eu acho que o melhor é declarar absolvido, na linha do Rafael, porque habeas corpus assim, revisão é assim, e uma ação originária ela tem totais características idênticas a um habeas corpus. É pro réu.